Paulo, advogado tributarista aqui, e o tema do vídeo de hoje é: quais tributos podem ser regularizados? Primeiramente, é preciso destacar que existem 5 tipos de tributos no nosso país. São eles os impostos, como por exemplo, imposto de renda, IPVA ou IPTU. Existem as taxas, como por exemplo, taxa de coleta de lixo e taxa de iluminação pública. Existem também as contribuições de melhoria, que são cobradas pelo poder público quando há a valorização imobiliária, né, quando o imóvel ele é valorizado devido à construção, por exemplo, de uma obra pública, como a construção de uma via, de uma estrada ou de uma ponte, por exemplo. Existem também os empréstimos compulsórios, onde o contribuinte ele cede ao poder público uma parte do seu valor, com a promessa de que receberá este reembolso, o reembolso desse valor, em um prazo definido expressamente por lei. E por fim, existem as contribuições especiais, como é o caso do PIS, da COFINS, do CSLL, que são tributos cobrados para um motivo específico, né? A utilização daqueles recursos está vinculado a uma atividade específica que já é previamente definida, antes do recolhimento. Então, cada um desses tributos, eles podem sim ser regularizados. Os impostos e as taxas, eles podem ser ali regularizados através de programas de incentivo ao pagamento, por exemplo, que são abertos em editais, né, são lançados editais por municípios, estados, trazendo ali as regras, as exigências e as características que o contribuinte precisa ter, né, a característica do tributo, da dívida, o período em que aquela dívida está aberta, para que ele se encaixe naquele programa e possa regularizar a sua situação. Para o caso de impostos e taxas, é necessário inicialmente fazer o levantamento aí dos valores que precisam ser pagos. Essas informações elas podem ser encontradas no portal da Secretaria da Fazenda, informações ali a respeito do débito que o contribuinte tem para ser quitado. E, logo que feito esse levantamento, quando o contribuinte já tiver em mente os valores que ele precisa pagar, podem ser aí exploradas formas, métodos de regularização que sejam mais viáveis para a situação em que o contribuinte se encontra. É preciso, então, analisar as opções de regularização, visando encontrar aquela que seja mais benéfica para o contribuinte, né? Analisando cada uma das exigências e também os requisitos que o contribuinte e a sua dívida precisam ter para que se torne um método viável. Isso levando em consideração alguns parâmetros, como por exemplo o valor da dívida e o método de regularização aí que proporcione maiores benefícios e vantagens para que esse processo ele seja realizado. No caso das contribuições de melhoria, é necessário que o contribuinte faça a entrega da documentação necessária e o processo de regularização nesse caso, ele pode incluir tanto o levantamento desse valor, para que seja constatado se o valor foi pagado de forma correta, ou se esse valor foi pago a maior ou indevidamente, e pode incluir também, neste segundo caso, o reembolso do valor, né? Se for encontrado durante o levantamento divergências quanto ao valor, se for constatado que esse valor foi pago a maior ou indevidamente, esse valor ele pode sim ser restituído ao contribuinte, o poder público ele deve devolver esse valor neste processo, nesta relação. E já no caso dos empréstimos compulsórios, esse processo de regularização ele pode incluir a devolução desse valor e, a depender do caso, também a sua compensação com juros e correção monetária, isto é, levando em consideração os aumentos que aquele valor teve ao longo do tempo em que ele ficou restrito ao poder público. São medidas que elas devem ser observadas conforme as circunstâncias do caso e principalmente levando em consideração a legislação específica que foi adotada no ato em que aquele valor foi pago, no ato em que esse valor foi cedido. São características aí que têm que ser levadas em consideração durante o processo de regularização desse tributo. Por fim, para o caso de contribuições especiais, é necessário conhecer as regras dispostas nesta portaria, que incluem alterações que foram trazidas por este decreto. As contribuições especiais, assim como os demais tributos, elas podem sim ser regularizadas,
e tanto o cálculo como a emissão de guia de recolhimento podem ser acessadas, podem ser encontradas no próprio portal Meu INSS, para o caso de contribuições de caráter previdenciário. Portanto, é necessário observar as regras e procedimentos específicos a fim de evitar penalidades e garantir a correta regularização destas contribuições. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa conhecer sobre esse assunto. Caso você queira estar por dentro de todas as atualizações dentro do direito tributário que estão ocorrendo no nosso país, aconselho que me acompanhe no Instagram. Lá nos stories eu posto toda a atualização dentro do direito tributário, as notícias que estão em alta sobre esse assunto, sobre a matéria do direito tributário, e acompanhando você fica por dentro de qualquer atualização que está acontecendo. E caso você queira conhecer mais sobre a regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo o meu e-book, o link eu disponibilizei aqui no perfil, ou no meu perfil do Instagram você também pode encontrar e estar adquirindo, para conhecer mais sobre esse processo de regularização e até mesmo para regularizar alguma dívida que você tenha, porque lá eu exponho diversos métodos de regularização que não são tão conhecidos, mas que podem ser fundamentais para que você possa quitar as suas dívidas, seja você pessoa física ou uma empresa, e estar em dia com as suas obrigações fiscais. Até breve.